Boa noite, começando a live de hoje, 31 de outubro, às 20 horas em ponto, descobrindo a minha programação financeira. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, o pessoal, o povo que me acompanha aqui no Instagram e o povo que me acompanha aqui no Facebook. Hoje, especialmente, estamos nas duas plataformas para atender o maior número de pessoas. No Instagram, Dalton Ferreira Coach, minha página, e no Facebook, Prospere Coach. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje, que vai durar cerca de meia hora. E nós vamos direto ao ponto. Tema de hoje, descobrindo minha programação financeira. Para quem não me conhece, sou Dalton Ferreira, Master Coach em Finanças, especialista nessa área financeira e também trainer em PNL, Programação Neurolinguística. E por que eu escolhi esse tema para a gente conversar hoje? Há pouco tempo, cerca de 2 semanas, pesquisando, vi um número que me deixou estarrecido. Agora, em setembro de 2018, o que aconteceu? Mais de 60% da população brasileira endividada. Ou seja, com as suas contas em atraso. Mais de 63 milhões de brasileiros. Isso dá praticamente uma Itália. E por que as pessoas estão tão endividadas? A princípio, a gente pode chegar e responder: as pessoas estão endividadas porque ganham pouco, porque tem pouco dinheiro, tem poucos recursos. Mas olha que interessante, essa mesma pesquisa aponta que as pessoas na classe mais baixa, a classe de 1,5 salário para baixo, estão com os indicadores melhorando. Diminuiu o número de pessoas endividadas nessa classe. Enquanto a classe média, esse número aumentou. Esse número está muito grande, aumentou. 50 a 60 mil por mês e eles todos endividados, cheios de contas para pagar, com dívidas de mais de R$1 milhão. E já também atendi pessoas com salário de R$1.500, R$1.800 e financeiramente sadios. Então, primeiro, não é o quanto que você faz o principal responsável pela dívida, pela questão financeira. Porque você vê pessoas que fazem pouco e muito bem financeiramente. Então, Dalton, qual é o principal motivo para essa dívida, para esse pessoal estar totalmente endividado, devendo aí ao mercado? Seja cartão de crédito, sejam boletos em pagamento, falta de pagamento de água, de luz e gás. Começa na sua programação financeira. Mas já eu vou explicar isso. Só quero que você que esteja me acompanhando pense o seguinte: pensa em 20 amigos. 20 amigos que você conhece. 20 pessoas que você conhece. Vai pensando. Dessas 20 pessoas, pela estatística, 12 estão endividadas. Ou seja, quando eu falo endividadas, não estão conseguindo pagar suas contas em dia. Estão com suas contas em atraso. E praticamente 11% da população brasileira, hoje, já está inadimplente. Já está com o nome sujo. Já está até desesperançosa de poder pagar essa conta. Então, olha que situação trágica que a gente vive nesse momento. No momento que a gente está mudando política, sem entrar aqui em candidato A ou B, mas há uma mudança no Brasil, mas a mudança começa na gente. E por que é importante nós desenvolvermos essa palestra, esse bate-papo de hoje, de mentalidade financeira? Porque eu acredito que com as pessoas mais prósperas, cada um de nós é como se fosse uma célula de um organismo. Então, quando cada um de nós tem a prosperidade, nós levamos essa prosperidade para a sociedade. Imagina o seguinte: nós bem financeiramente, nós não vamos consumir mais e melhor? Seja para contratar alguém para prestar um serviço para a gente, seja para comprar algo de um desejo, não somente necessidades. Então nós vamos estar levando essa prosperidade para outras pessoas, na forma de serviço, na forma de consumo, mas com planejamento, de uma forma estratégica. E por que eu quero bater nessa tecla da programação financeira? O livro que eu escrevi, saiu ano passado, com o professor Marcelo Felipe, Transformando Dinheiro em Liberdade, Como Alcançar Sua Autonomia e Independência Pessoal. A gente utiliza uma metáfora muito interessante, que é a seguinte: imagina o Michael Phelps entrando na piscina, ele que é o maior campeão olímpico da história. Imagina ele mergulhando na piscina todo acorrentado. Ele vai conseguir nadar de uma ponta a outra?
Não. Imagina agora uma pessoa sem corrente nenhuma pulando nessa mesma piscina, mas não sabe nadar. Ela vai entrar, vai conseguir atravessar a piscina? Boa noite, Xandoca. Boa noite, Marcela Lima. Boa noite, Eduardo. Luci, pessoal que está entrando. Também não vai conseguir nadar. A parte que a gente vai tratar hoje não é da pessoa que não sabe como nadar. Que também, para saber lidar com as finanças, a gente tem que entender. Tem que saber quais são as regras que norteiam o dinheiro. Hoje, nós vamos falar sobre as correntes. Que correntes são essas que aprisionam a gente de atravessar a piscina? Então, essas correntes são a nossa programação mental. Imagina o seguinte, você com um computador, imagina um notebook. Ele não existe um programa? A gente liga o aparelho, ele carrega aquele programa, carrega os aplicativos e nós começamos a usar. Cada aplicativo, cada programa tem uma função. A gente determina, executa uma função e ele dá uma resposta. A nossa mente, fazendo uma metáfora, é mais ou menos assim. Nós temos uma programação mental para todas as áreas da nossa vida. Nosso bate-papo aqui hoje é para falar sobre finanças, mas serve para relacionamento, para saúde, para outras áreas também. Então, como é formado, como é criado esse computador interno, esse programa que nós utilizamos mental? Vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês ouviam do seu pai, da sua mãe, em relação a dinheiro? O que eles falavam para vocês em relação a dinheiro? O que você ouvia? Eles conversavam entre eles? Como é que era esse bate-papo dos pais de vocês em relação a dinheiro? Era um papo de escassez? Era um papo de abundância? Quando você chegava para o seu pai, seja bem-vinda, Mary Medeiros, quando você falava com o seu pai e perguntava, pai, quanto que você ganha? Bem-vinda, Marcela Lima. Em muitas casas ele fala, é segredo de Estado. Ele não quer revelar quanto ganha e já começa ali a surgir alguns tabus em relação a dinheiro. Pai e mãe são duas pessoas que têm muita autoridade para nós, em relação a gente. Então aquilo que eles falam, principalmente naquela fase, primeira fase infantil, que vai do 0 aos 7 anos, bem-vindo, Charles, é uma fase em que a gente chupa toda a informação, a gente engole toda a informação e a gente ainda não tem nosso cérebro cognitivo para poder processar essa informação, para poder trabalhar e compreender. Nós não temos ainda desenvolvido nossa cognição, nosso cérebro executivo. Então o que acontece? Nós vamos interpretando aquilo, principalmente pai e mãe, que nós vemos como heróis, como se fosse a mais pura verdade. E é a verdade que eles aprenderam e estão passando para nós. E quando a gente cresce, como é que a gente se relaciona com o dinheiro? O que a gente ouvia? Imagina lá, hoje, Sara, seja bem-vinda. A gente ouvia que o dinheiro é sujo. Quem aqui já ouviu falar que o dinheiro é sujo? É que dinheiro não traz felicidade? Que é melhor ser... Dinheiro não dá em árvore? Boa noite, Charles. Como está dizendo aqui a Marcela. E dinheiro vem da onde? Né, do papel? E papel vem da onde? Vem da árvore. Logo, se a gente for mais a fundo, dinheiro dá em árvore sim. É a matéria-prima para poder imprimir as células de dinheiro. Mas aí quando a gente começa a ouvir essas frases, e não é culpa do pai e da mãe, é o conhecimento que eles tiveram. Hoje sim nós podemos mudar, porque nós temos acesso a muita informação, a muito conhecimento, através de webinários, através de lives, através de livros, enfim, esse conhecimento hoje aí está espalhado. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Mário Oliveira também entrando. Então nós vamos ouvindo, vendo. Por exemplo, eu lembro do meu pai tinha um caderninho que anotava toda a entrada e toda a saída. E hoje eu tenho mais de 13 anos que eu faço isso em Excel. Mas só que acontecia no caso, por exemplo, do meu pai? Ele fazia aquilo com uma cara tensa, com uma cara de preocupação, como se falasse, será que esse mês vou fechar as contas? Então como é que eu fazia isso quando eu comecei a anotar os meus gastos? Sempre atrás daquele movimento, daquela ação, existia uma preocupação. Então isso que é interessante, nossas ações espelham muito ou o pai ou a mãe, ou totalmente o oposto de um deles. Imagina o seguinte, dois irmãos, um lida, guarda bastante dinheiro, poupa, pensa, planeja o futuro, e o outro irmão gasta tudo, não planeja nada. A crença dele dinheiro é para se gastar. Não sei se eu vou estar vivo amanhã, enquanto o outro fala, olha, eu quero viver bem hoje, mas viver bem amanhã,
ter a garantir meu futuro, porque lá no passado foi escasso. Então vocês veem, muitas vezes, dois irmãos da mesma família, da mesma criação, mas pegaram interpretações diferentes pelo que acontecia com o pai e com a mãe. É só pai e mãe que trazem essa programação para a gente, Dalton? Não. É a nossa cultura. O Brasil veio o quê? De uma colônia de exploração. Então é aquela colônia da escassez, nós esperando aparecer um salvador da pátria, tendo alguém para dar dinheiro para a gente, uma expressão que nós utilizamos muito errada. Olá, Gabi, seja bem-vinda. É ganhar dinheiro. A gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Ganhar dinheiro é quando a gente dá um dinheiro para alguém, dá uma esmola, quando a gente dá uma mesada para o nosso filho, nossa filha. Aí sim, eles ganham dinheiro. Mas nós trabalhamos, nós geramos valor no que nós fazemos para receber aquele dinheiro. Então já começa da cultura, do que o pai e a mãe falavam para a gente na infância, da religião, e a maior parte das religiões, não é nem através dela, mas é através da nossa interpretação do que ela diz, traz muito a ideia de escassez. Seja bem-vindo, Milton, uma boa noite. Por exemplo, imagina uma criança que vai à igreja assistir lá o culto dela, enfim, a religião que ela segue. E ouve o pastor, o padre, enfim, falando: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que essa criança vai pensar? O que ela vai interpretar desse evento? Ela vai pensar o seguinte: vejo minha mãe lá fazendo costura, agulha pequenininha, e sei que um camelo, já fui no zoológico, e camelo é muito grande. Então o que eu vou pensar disso? Que é impossível. Nenhum rico entra no reino dos céus. Enquanto essa história, existem várias interpretações. Uma muito famosa é que a agulha era o cercado que fechava aquela cidade, que eles trancavam as portas da cidade à noite para evitarem assaltantes, saqueadores, e a agulha era o cercado. E para um camelo entrar e vir, Márcio Mancebo, que coisa boa tá você, meu amigo, como é que você tá? E quando aquela agulha chegava naquele cercado para poder passar, levantava-se uma portinhola, que era a agulha, o camelo tinha que deixar tudo que estava carregado nele para o chão, e ele se ajoelhava e passava com dificuldade, mas passava. Então isso era uma metáfora para dizer que quando a gente for dessa para melhor, a gente não vai levar as coisas da terra. Mas não quer dizer que dinheiro é sujo, que dinheiro é pecado. Então existem N afirmações, N frases, N crenças financeiras, e quando eu falo crença não se trata de religião, mas se trata do quê? De frases, de programas que foram instalados em nós, que sinalizam que o dinheiro é pecado, que o dinheiro é sujo, que se eu fizer muito dinheiro, vou estar desonrando o passado do meu pai e da minha mãe, que eu não vou para o céu. Então existem várias interpretações. Olha que coisa. E muitas desses programas, dessas interpretações, estão aonde? Estão no nosso inconsciente. Nós nem sabemos disso. De vez em quando a gente solta uma frase e a gente fala: ué, por que eu falei isso? Agora, como é que eu descubro qual que é a minha programação? Esse é o objetivo do nosso bate-papo de hoje. Eu costumo dizer o seguinte, que nossos pensamentos geram emoções. Nossas emoções geram comportamentos. Nossos comportamentos geram ações. Nossas ações geram resultados. Seja bem-vindo, William. Então, é assim que se chega. Nossos resultados não estão satisfatórios, a gente vir andando para trás, vir recolhendo para poder entender aonde está o problema. Geralmente está lá atrás, na nossa programação. Nossa programação, aquilo que a gente aprendeu com nossos pais, que a gente aprendeu com a nossa cultura, que a gente aprendeu com a religião, e não só vendo, mas ouvindo e principalmente sentindo. Imagina, você entra numa loja com seu pai, com a sua mãe, com o avô, com um amigo, e de repente ele sai aquela frase: está achando que vai levar isso? Está achando que meu dinheiro é capim? Está sendo, como a própria, já foi citada aqui, a Mariana falou, está achando que meu dinheiro dá em árvore? E você sai aquele sentimento de angústia, de frustração. Então a emoção, ela grava. Como é que a gente grava o nosso programa? A gente grava através da emoção ou da repetição. Então, se a gente repete muito um comportamento, ouve sempre a mesma coisa, imagina quando você era criança. Provavelmente seu pai e sua mãe falavam: menino, menina, vai escovar o dente. Menino, menina, vai escovar o dente. Vai escovar o dente, vai escovar o dente. Depois de muita repetição, para a criança é uma atividade enfadonha, mas repete-se muito. O que acontece com a criança? Ela já vai automaticamente escovar o dente. Agora, quando gera muita emoção,
essa gravação é feita mais rápido. Então já fica aqui uma dica para você. Se você quer gravar um programa novo, coloca bastante emoção. E como é que eu gravo programa novo? Lendo livros, traz muita informação, webinários, palestras, reflexão, meditação, enfim, existem várias ferramentas, programação neurolinguística, coaching, tudo isso ajuda a mexer o quê? Na nossa programação para mudar os nossos pensamentos, que vão mudar os nossos comportamentos, que vão mudar nossas ações e nossos resultados. Então, muitas vezes a gente foca o quê? No resultado, mas é como se a gente quisesse perfurar a pedra da gávea com um soco. A gente não vai perfurar nunca. Então a gente está indo no lugar errado. A gente tem que entender como está a nossa programação. Então eu vou trazer aqui para vocês 3 exemplos de programação para vocês perceberem, trazerem. Porque, primeiro, consciência já é remédio. Então, quando a gente traz do inconsciente ao nosso consciente, isso já ajuda a gente a desvendar esse programa e instalar, substituir por um programa novo. Deixa eu só ver aqui a pergunta do Mário, antes de citar esses 3 exemplos. Semana passada tive uma conversa com uma pessoa querida que disse que o dinheiro era a raiz de todo mal, quando na verdade a palavra diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. Isso aí, Mário. O dinheiro ajuda a gente a manter as necessidades da nossa família, pagar a escola para um filho, ajudar uma casa de caridade, a oferecer lazer, a viajar. É como eu falei no início, a levar prosperidade para toda a sociedade. Se eu tenho dinheiro, eu posso trazer pessoas para fazerem serviços para mim e recompensar ela o trabalho que ela está me oferecendo com o dinheiro. Então, é o apego. Dinheiro, muitas vezes, é confundido com poder. Então, o problema todo é o poder. É aquela palavrinha de 3 letras, mas que é enorme. Ego. O grande problema é o nosso ego. Nós não temos consciência da manifestação do nosso ego. Tá? Mas esse é um outro papo para a gente conversar sobre ego um outro dia. Mas muito obrigado, Mário, pela colaboração. Então, se a gente vem com essa programação de que o dinheiro é sujo, que se eu tiver dinheiro, eu vou estar desonrando meu pai e minha mãe lá atrás, que dinheiro é raiz de todo mal, que dinheiro traz guerra, que dinheiro traz briga, eu vou usar todo o meu esforço, toda a minha capacidade para gerar dinheiro? Não. Porque se lembra como eu falei no início do Michael Phelps? As minhas correntes vão estar o quê? Aprisionadas. Por mais que eu tenha muita capacidade, conhecimento e competência em fazer dinheiro, eu estou aprisionado, eu vou cair na piscina e vou afundar. Por mais que eu seja recordista dessa piscina. Então vou citar aqui. E, pessoal, participa, coloquem perguntas, comentários. Enfim, é muito legal a participação de vocês. Então, muito interessante aqui. E depois eu vou ajudar vocês a trazerem como está a programação para vocês, tá? Vocês podem citar, que é legal para a gente poder participar, ou guardar aí para vocês. Então, primeira programação. Existem várias. Eu trouxe 3 aqui para ser um bate-papo bem objetivo, bem direto. Sei que tempo muita gente não tem, então fazer isso aqui em máximo meia hora. E procurar fazer toda semana. Então, primeiro, nossa programação, normalmente ela tem uma dicotomia. Ela ou vira para um lado ou vira para o outro. Ou é branco ou é preto. Geralmente nós temos que fazer o ajuste para procurar o ponto do meio, do equilíbrio. E geralmente, as melhores respostas, a tendência sempre é a do meio. Só que nós somos o quê? Extremistas. Ou vamos para um lado ou para o outro. Então, primeira programação. As pessoas, elas são movidas por dor ou por prazer. Como é que eu descubro se eu sou movido por dor ou por prazer? É o seguinte, se eu chamar você agora para pular de asa delta, você vai amarradão ou você vai falar, tá maluco, Dalton? Não vou de jeito nenhum. Eu me recordo que uma vez trabalhando com uma pessoa, e a gente estava envolvido num projeto em que as luzes estavam sobre nós dois. E eu falei com essa pessoa, no final do ano nosso contrato vai acabar. Vamos fazer um trabalho bacana que a gente pode renovar o nosso contrato, pedir um aumento, a gente pode ter um ganho maior. Essa pessoa virou e me falou, olha, estou satisfeito com o que eu estou ganhando, não quero, não preciso. E essa pessoa estava trabalhando muito pouco, eu estava precisando da ajuda dela para a gente desenvolver um trabalho. Então, quer dizer, a pessoa era movida o quê? Não era movida pelo prazer. Quanto eu queria desenvolver um trabalho bacana, entregar um resultado para ter um ganho maior, para realizar mais sonhos, mais desejos, essa pessoa me respondeu, estou satisfeito com o que eu estou ganhando. Passaram-se alguns meses, eu virei para ela e falei, fulano, final do ano acaba o nosso contrato, vai ter uma renovação. O nosso trabalho está tendo muita visibilidade. Então, o que acontece? Se a gente não entregar um bom trabalho, a gente pode ter a cabeça cortada. Na mesma hora ele parou, saiu do Facebook e começou a trabalhar.
Então essa pessoa é movida o quê? O que motiva ela é a dor. Em relação a dinheiro, vamos pensar o seguinte, você, quando vai, aquela pessoa que guarda dinheiro, você guarda numa poupança ou você guarda de repente que seja num outro investimento, mesmo conservador, em renda fixa, CDB, um LCA, um LCI e até mesmo ações? Ou seja, se você guarda na poupança e não quer nem saber de que significam outros produtos, você é movido pela dor. Você prefere ter aquele algo conhecido, seguro, você visa mais a segurança do que a liberdade. E não há problema nenhum nisso. Como é que é o seu trato com o dinheiro? É um trato que você tem medo de soltar dinheiro ou é um trato que você solta o dinheiro de uma forma planejada, organizada? Você pensa em viver bem hoje, mas viver também bem o amanhã. Então, se você procura dinheiro para procurar liberdade, independência financeira, seu foco está no prazer. Se você procura segurança, se você procura conforto, seu foco está em fuga da dor. Não existe certo ou errado, só que são caminhos diferentes para o objetivo que você quer. Para você conhecer como é a sua programação. Muita gente fala, Dalton, eu quero independência financeira, quero minha liberdade. E quando a gente vai fazer um processo de coaching, o que acontece com essa pessoa? Todas as decisões dela são voltadas para segurança e conforto. Então, por mais que ela fale da boca para fora que ela quer liberdade, que ela quer independência, que ela quer autonomia, as ações delas são sempre voltadas para zona de conforto, para preservar aquilo que já foi conquistado. Como eu já falei, pessoal, não existe certo ou errado, mas é para a gente entender como a gente funciona. Segundo ponto, de programação financeira. Existem mais dezenas, tá? Trouxe 3 aqui para vocês, para a gente conversar hoje. Depois, se vocês querem, a gente traz outras aí, em outros bate-papos, outras lives. Só perguntar, me achar aí, seja aí no Dalton Ferreira Coach no Instagram, seja aí no Facebook, na página Prospere Coach. Me mandar informações, é fácil me achar que a gente responde a vocês depois. Segunda programação financeira. O seu referencial é interno ou externo? Explico já. Primeiro vou explicar fora do dinheiro, depois a gente entra no dinheiro. Quando você veste uma camisa, você depende de alguém para poder dizer que a camisa está boa? Para você falar, poxa, estou bem, estou bonito, estou legal? Ou você, quando coloca, se olha no espelho e você mesmo toma a decisão? Quando você faz um bom trabalho, você precisa de alguém falar para você, falar, pô, bacana, hein? Parabéns, você fez um trabalho legal. Ou você internamente fala, poxa, hoje eu mandei bem, estou satisfeito comigo. Quando você manda bem, quando você não quer a opinião de outra pessoa para saber da sua roupa, seu referencial é interno. Quando você pergunta, quando você precisa ouvir, você precisa do feedback de alguém, seu referencial é externo. E no dinheiro, Dalton, como é que a gente encaixa isso com o dinheiro? Seu referencial com dinheiro interno, quando você faz as ações, você compra as coisas que você quer, não para dar satisfação ao outro. É para você satisfazer você mesmo, internamente. Falar, poxa, eu queria isso daqui é bacana para mim. Não é para as pessoas falarem, poxa, que bacana, que relojão, que camisa da marca, que carro bacana que você tem. É um referencial interno, um atendimento que você tem para você mesmo, com aquilo que lhe é caro. Quando a pessoa tem um referencial de dinheiro externo, ela vai procurar muito o quê? Vai procurar muito no status. Ela vai procurar ter um carro que muitas vezes não tem possibilidade de ter naquele momento, vai financiar diversas vezes. E você fala, Dalton, financiar carro é uma boa? A não ser que você transforme aquele carro em modo de fazer dinheiro rapidamente. Ou seja, comprei o carro, transformei ele num táxi, em algo que vai me pagar. Aí pode ser um bom investimento. Agora, quando eu compro um carro para passeio e eu financio ele em 7 anos, o que acontece? Se o carro é X, no final eu paguei 2,5x, 3x. Ou seja, eu compro um Corolla, eu compro um Corsa, nada contra o Corsa, eu tenho um, mas por um preço de um Corolla. Então a gente não está fazendo um bom investimento financeiro. A gente está atendendo o quê? Nesse caso, nós estamos atendendo, o Facebook tem uma caidinha, já vai voltar. Nós estamos atendendo a opinião dos outros. Existe um termo em finanças muito interessante que é status pelatus. O que significa status pelatus? É você comprar com dinheiro que você não tem, o que você não precisa para agradar quem você não gosta. Olha que interessante. Então, se o meu referencial é agradar externamente, muitas vezes isso vai me custar caro no bolso. Para alguém me dar um tapinha nas costas e falar, pô, Dalton, tu é o cara, hein? Pô, tu tá bem, tu tá prosperando. Mas só das aparências, um momento a casa cai, um momento isso vai cair, isso vai quebrar. Então, esse é a nossa segunda programação financeira. Nosso referencial é interno ou externo? E o terceiro é a nossa programação na linha do tempo. Imagina o seguinte, uma pessoa que na linha do tempo vive somente o presente.
Então essa pessoa geralmente tem uma crença, seja bem-vindo William Miranda, prazer revê-lo, boa noite. Então essa pessoa, ela vai pensar no seguinte, na linha do tempo no presente. Não sei se eu vou estar vivo amanhã, então eu vou gastar tudo agora, vou gastar tudo hoje. Então aquela pessoa que não guarda dinheiro, aquela pessoa que o que entra sai. E geralmente por causa do cartão de crédito, de várias divisões que nós podemos fazer, chega uma hora que a conta não fecha, que a saída está maior do que a entrada, está uma diferença muito grande. Então, essa pessoa que vive no presente, ela não está preocupada com o futuro. E existe aquela pessoa que a referencial na linha do tempo dela é o futuro. Ou seja, ela planeja para que amanhã, numa determinada data, ela possa ter os sonhos dela realizados. Independência financeira, seja o carro que ela quer, um carro bacana, casa própria, viagem para o exterior, etc, etc, etc. Sonhos. Nesse programa, é interessante atentar ao seguinte, é importante os dois. É importante viver bem hoje, viver bem no presente e planejar também o futuro. Fazer também o futuro. Ou seja, eu atendo algumas necessidades minhas, alguns desejos meus nesse momento, mas sempre com uma reserva para o futuro. E aqui existe um conceito que quando a gente coloca na nossa programação financeira, como eu ponho na minha programação financeira? Repetição e emoção. Então começa a repetir, que é o conceito do pague primeiro a si mesmo. Ou seja, se você recebe dia 30, primeira coisa que você vai fazer, tirar um percentual, seja 5, 10, 20, enfim, e aplicar, seja numa previdência privada, seja no Tesouro Direto, seja em algum investimento. Você vai estar cuidando do seu futuro. E aquilo que sobrar você vai viver o presente. É uma boa dica. O pessoal que estava no Facebook deu um probleminha, só me seguir aqui no Instagram. Então, o que ocorre? É importante nós termos as duas programações, seja bem-vindo Vinícius Neves, instaladas. A de viver bem hoje no tempo, atender alguns prazeres nossos, que se a gente só guardar para o futuro, chega uma hora que a gente não aguenta, é igual dieta. A gente emagrece com dor, passou um mês que emagreceu, chegou o resultado, no mês seguinte volta a engordar e ganhar um peso maior do que quando tinha. Não é verdade? Então é importante a gente atender necessidades e alguns desejos atuais com o planejamento financeiro, mas também pensar no futuro, chegar também ao futuro. Então essas são 3 programações. Sou movido por dor ou prazer? Meu referencial interno ou externo? É para agradar a mim ou para agradar os outros? E qual que é a minha linha do tempo? É só para atender o presente? Só para atender o futuro? Ou eu quero atender o presente e o futuro? O Eduardo coloca aqui que com 4 filhos e 2 netinhos, todos morando comigo, acho impossível guardar alguma coisa. Eduardo, isso trata-se muito de uma decisão. É mais difícil. Mas comece com R$50. Comece com R$100, com pouco. Mas para você criar o hábito de que o mais importante é você. E eu vou te contar uma coisa. Em processo de coaching financeiro, quando a gente instala esse hábito, instala esse programa no cliente, não sei não tem como explicar o que acontece, o porquê, mas o que acontece? Começa a vir dinheiro que ele não estava esperando, que ele já tinha até esquecido, começa a pintar um dinheiro novo. Simplesmente por ele mandar uma informação de que o mais importante é ele e de que ele se paga primeiro a si mesmo, ele já começa a movimentar o universo, começa a movimentar uma série de situações para poder vir mais dinheiro também. Ok? Então, pessoal, para a gente não estender muito, se é um papo bem dinâmico, eu vou deixar aqui 2 situações para vocês pensarem, para trazer reflexão para vocês. Tá? 2 perguntas. Responde, não precisa responder aqui, não, pode responder para você mesmo. A primeira pergunta, a primeira coisa que vem à sua mente. Eu vou fazer uma frase e vou parar. Responde para você assim, com a primeira coisa que vem à mente. Dinheiro para mim é... Essa primeira coisa que veio à sua mente, como é que isso veio no seu corpo? Como é que você sentiu? Sentiu alguma coisa lá na cintura, no intestino? Veio no coração? Veio na mente? Foi leve? Foi pesado? Veio uma sensação boa? Uma sensação meio ruim? Isso daí é o seu sistema, seu inconsciente se comunicando com você, positivamente ou te dando um alerta. Essa é a primeira. E a segunda, essa é uma reflexão que merece você ir para a cama pensando nisso hoje. Se sua vida fosse uma resposta a uma pergunta financeira, se hoje a sua vida fosse uma resposta a uma pergunta financeira, qual seria essa pergunta? Olha que bacana, hein? Essa pergunta traz lá profunda do nosso inconsciente uma situação nossa.
Então, pessoal, conto com a colaboração de vocês para colocar esse vídeo. Vai ficar gravado aqui no Instagram durante 24 horas. Vou baixar ele, vou colocar no canal do YouTube, promover aí pelas mídias sociais. Coloquem perguntas, as reflexões que vocês tiveram, mande para mim e temas que vocês querem ter para vocês nos nossos próximos encontros, tá legal? Vamos esforçar para uma vez por semana estar aqui batendo papo com vocês. Antes de terminar, queria deixar um recado para vocês. Vocês que querem conhecer um pouco mais da sua programação financeira, entender o que foi instalado em você e como reprogramar, dia 26 de novembro, eu e o professor Marcelo Felipe, trainer em PNL, neurociência, um cara fantástico, que escreveu o livro Transformando Dinheiro em Liberdade comigo, um outro professor muito bacana, nós vamos fazer um encontro no Rio de Janeiro, tá? Esse encontro é R$70, mas para você que está assistindo a gente, tem um voucher para ter um desconto para ser R$50, 3 horas, que a gente vai ajudar você a trazer sua programação e dar os primeiros comandos para reprogramar sua mente. Vai ser na Tijuca, dia 26 de novembro, de 18h30 às 22 horas. Vai ter muita dinâmica, tá? Vai ser algo muito movimentado. Dia 26 de novembro, 18h30 às 22h, vamos fazer um workshop ao vivo presencial chamado Mentalidade Financeira. Ali a gente vai trazer alguns outros programas e vamos já começar um processo de reprogramar isso com vocês. Tá legal? Caso vocês queiram, conheçam amigos, pessoas que estão precisando desse apoio, indique pra gente. É só me pedir aí nas mídias sociais o voucher, que eu mando esse voucher para vocês, que de R$70 sai por 50. Praticamente de graça, só para a gente pagar o evento lá, o local, para a gente dar essa colaboração nesse final de ano, para a gente começar 2018 com o pé direito. Tá legal? Perguntas, pessoal? Podemos encerrar? Como eu falei, isso é um bate-papo bem rápido. Muito obrigado pela participação. Semana que vem eu vou avisar ainda dia e horário, eu vou estar informando vocês para um novo bate-papo. Até logo, fiquem com Deus.